Boa noite, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse lindo propósito de oração, profetizando nesse vale. Fala qual vale que você tem vivido, qual dificuldade que você tem passado, qual é a guerra que você tem enfrentado. Deus tem poder de resolver o seu problema. Deus tem poder de trazer paz ao seu espírito. Deus tem poder de fazer coisas grandes acontecerem nesse vale. Você crê que às vezes Deus pode estar permitindo toda essa dificuldade acontecer para que o poder dele se manifeste no meio desse vale? É verdade, pensa sobre isso. Às vezes o próprio Senhor pode estar permitindo essas dificuldades para que você conheça o poder dele. Eu me lembro de um versículo que Jó fala que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Eu só posso ver quando eu passo por essa experiência profunda com Deus, tá certo? Então, você que já tem testemunho para contar, não perde tempo não. Escreve aqui embaixo nos comentários, escreve o seu testemunho, o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado através da sua vida, né? Qual vale que Deus tem te arrancado, né? Mostra para nós aqui a vitória que você tem recebido nessa campanha, porque se a gente está orando é porque nós cremos que Deus vai dar vitória. Então, já fala qual foi a área, né? Qual foi o vale que Deus te arrancou, o processo que Deus te livrou. Para quê? Para você edificar outras pessoas que estão nesse mesmo propósito com a gente, né? E eu creio que coisas grandes e poderosas serão manifestadas sobre a nossa vida, tá bom? Vamos lá para o texto, Ezequiel capítulo 37, é o nosso texto base para profetizar no vale. Vamos ler do versículo de número 4, tá bom? Não, eu vou ler do 3, porque senão você não vai entender o 4. Versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha que forte isso, né? Tremendo. Deus questiona Ezequiel, pode viver esses ossos? Aí ele fala, Senhor, tu o sabes. Aí Deus dá uma segunda direção, então diz para eles, profetiza, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É muito interessante aqui, primeiro antes de eu entrar aqui nesse versículo, é importante você assistir os outros vídeos, tá? Você que está nesse propósito de oração, assista os outros vídeos, porque cada dia nós estamos liberando uma palavra profética. Para ser completo, você tem que assistir todas as palavras para receber as aplicações, as expressões proféticas para cada dia. Beleza? Vamos lá. Perceba que Deus faz um questionamento. Ezequiel responde dizendo, tu o sabes. E depois Deus dá a direção. Então profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui começa Deus mostrar para Ezequiel o propósito do Senhor ter levado ele para dentro desse vale. Primeiro, Deus fez enxergar a vida interna do povo de Israel. Porque os ossos secos representam Israel. Então Deus está mostrando como Israel está por dentro. Depois de Deus mostrar como Israel está por dentro, Deus fala, Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E aqui começa a direção de Deus para esse profeta. Profetiza. Você já viu como é que está a situação? Você já viu que a situação está difícil? Você já viu que eles estão secos? Você já viu que eles já estão muito tempo nessa situação? Você já viu que o negócio está... Profetiza. Abre a sua boca e profetiza. Você vai aprender a profetizar sobre o vale. Você vai aprender a profetizar sobre aqueles que você pensa que está morto. Você vai aprender a profetizar sobre aqueles que você olha e fala que não tem jeito. Profetiza. Porque ainda que o inimigo diga que não tem jeito, a última palavra de Deus. Profetiza. Porque ainda que o cenário pareça sequíssimo, Deus tem poder de mudar a história. A última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da polícia, não é do juiz, a última palavra não é do desembargador, a última palavra não são dos homens, a última palavra é do Senhor Jesus. Eu preciso crer, eu preciso colocar minha fé em prática, eu preciso profetizar.
Porque Deus me colocou em certos processos para ser profeta. E é isso que eu quero que você entenda, que Deus te colocou dentro de um vale para você profetizar. Então abra sua boca e profetiza no meio da tua casa. Sabe? Profetizar ainda que você veja um cenário contrário. Porque aquilo que Ezequiel vê é um cenário totalmente contrário do que Deus quer que ele fale. Mas ele profetiza: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele vai profetizar para aquilo que está morto. Sabe? A gente precisa crer quando Deus nos deu direção para tomar certas decisões. Você não pode ficar parado no meio do caminho, você precisa crer e profetizar. Então profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua saúde, profetiza sobre o seu ministério, profetiza sobre a sua família. Abra sua boca e seja profeta de Deus. Porque por mais que o cenário seja contrário, por mais que tudo diga que não, há poder no nome de Jesus. Deus às vezes permitiu que o cenário chegasse a um estágio de morte para que você olhasse a esse estágio de dificuldade e fosse profeta em cima dele. Profetiza, porque há poder na palavra. Escreve aqui no comentário, você vai escrever agora: eu vou profetizar nesse vale. Não, com fé, com vontade, eu vou profetizar nesse vale. E tem poder nessa palavra, viu? Porque Tiago diz que a palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar. Provérbio diz que da saída da língua tem vida e morte. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então profetiza. Eu vou profetizar nesse vale. Escreve com fé, com autoridade. Faça isso agora. Por quê? Porque você não vai ficar parado nesse vale, você não vai ficar caído nesse vale, você não vai ficar prostrado nesse vale, você vai profetizar. E Deus vai levantar quem está caído. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é um Deus que nos faz profetizar. Ainda que esse cenário esteja difícil, ainda que seja impossível, o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Levanta essa pessoa, renova a fé dela, fortalece o seu coração e que coisas grandes e poderosas sejam manifestadas sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Nós estamos em propósito de oração e campanha não deve ser quebrado. Esteja conosco até o final sem quebrar essa corrente de oração. E outra coisa, você vai colocar nos seus status essa pregação, você vai compartilhar nos seus grupos de amigos, no WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Vamos aumentar essa corrente de oração, tá certo? Segunda coisa, você vai colocar o seu telefone para despertar às 18 horas da noite, porque eu quero você comigo aqui, sem quebrar esse propósito, em oração, profetizando que o Senhor vai fazer coisas poderosas nesse vale. E eu creio que até o final dessa campanha você vai dar um grande testemunho do que Deus está fazendo. Um abraço, até amanhã, Deus te abençoe.